Na reunião de negócios, minha família me colocou de lado, sem saber que eu era quem tomava as decisões. A reunião de estratégia de meio de ano da Avery Corporation sempre foi mais sobre ego do que sobre economia, mas dessa vez eles realmente se superaram. Parei na entrada da elegante sala de reuniões no Distrito Financeiro de São Francisco, observando meu primo Brandon colocar crachás com um cuidado exagerado. Ele nem levantou os olhos. Ah, Zoe murmurou. O espaço de apoio fica no final do corredor. Sala de armazenamento ao lado da manutenção. Precisamos desse espaço para os verdadeiros tomadores de decisão. Olhei para o meu terno azul marinho, Alexander McQueen, corte impecável, e pensei na ironia. Na pasta da minha maleta estava o documento que podia mudar tudo. Tomadores de decisão, repeti. Você sabe, disse ele com arrogância, gente que conta. Minha tia Karen se juntou à conversa, puxando a manga de seu blazer coral. Não freelancers de meio período como você. Freelancer. Era assim que me chamavam agora. A decepção da família que tinha deixado a Avery Corp aos 29 anos, 7 anos atrás, para se encontrar. Eles não faziam ideia de que eu não só me encontrei. Eu construí algo maior do que todos eles. Brandon sorriu com desdém. Espero que não se importe com caixas. O depósito está meio apertado ultimamente, mas aposto que dá para se espremer ao lado do aquecedor. Pensei na mensagem que recebi naquela manhã, a confirmação de que a Meridia Capital havia adquirido mais 6% das ações da Avery Corp. Minha empresa agora controlava 51%, comprado silenciosamente ao longo de 4 anos por meio de um labirinto de holds. Eles não sabiam que a Meridia Capital era eu. A sessão começa em 15, disse Karen, batendo na prancheta como se estivesse segurando segredos de Estado. Temos parceiros importantes vindo de fora. Ela me lançou um olhar de lado. Eu mesma vou apresentar a proposta da Skytech. Mordi o lábio para conter o sorriso. A Skytech estava em negociações comigo diretamente. Eles só não sabiam ainda quem era a mulher por trás da Meridia. E a vida de freelancer, como está? Brandon perguntou com falsa simpatia. Ainda naquele espacinho de coworking em Soma? Aquele espaço pequeno era, na verdade, o laboratório de testes de uma das minhas startups. Minha sede real era uma torre de inovação de 5 andares, com vista para o oceano e heliponto no terraço. Eu me viro, respondi baixinho, levantando minha maleta. O depósito é por ali, disse Karen, acenando com a mão. Só não atrapalha. Assenti, caminhando pelo corredor. Não como a prima ignorada que eles achavam que eu era, mas como a nova acionista majoritária de tudo que estavam prestes a apresentar. Temos negócios de verdade para tratar. Assenti em silêncio e entrei na tal sala de armazenamento, fechando a porta atrás de mim. O espaço estava entulhado, escuro, com cheiro leve de mofo e poeira. Que apropriado! Um reflexo perfeito de como minha família me via, esquecida, indesejada e escondida. 7 anos atrás, eu estava onde Karen estava agora, à frente da sala, celebrada como a próxima geração de liderança da Avery Corporation. Naquela época, eu acreditava na empresa. Acreditava em legado. Até encontrar os arquivos. Negligência ambiental disfarçada de redução de custos. Atalhos perigosos na produção rotulados como eficiência. Violações trabalhistas marcadas como sem importância. Quando levei os documentos ao meu tio, ele riu e dispensou com um gesto. Isso é negócios, Zoe. Não seja sentimental. Se isso te incomoda, talvez esse mundo não seja para você. Então saí em silêncio, usando o fundo que minha mãe tinha deixado para mim. Dinheiro conquistado muito antes de ela se casar com alguém da dinastia Avery. Eu construí a Meridia Capital. O nome era uma homenagem a ela, Meredith Lang, uma mulher que uma vez me disse, você não precisa herdar o poder para criá-lo. E eu o criei do zero, devagar em silêncio, de outro jeito. A Meridia não cortava caminho. Investíamos em energia limpa, tecnologia de produção ética, construída com transparência. Enquanto a Avery Corp se agarrava à sua hierarquia em ruínas, eu expandia comprando empresas subvalorizadas, estabilizando indústrias frágeis e posicionando a Meridia como um gigante silencioso. E agora a Avery Corporation havia perdido a confiança. Os clientes estavam saindo. As receitas haviam estagnado. Eles precisavam de resgate. Só não sabiam que o socorro estava vindo de mim. Me acomodei entre caixas empoeiradas e pastas velhas, abrindo meu laptop. Pela parede fina ouvi as vozes aumentando. Karen recebendo os parceiros, Brandon se exibindo com palavras da moda. Senhor Sky, estamos entusiasmados com os rumos da proposta, ela dizia empolgada. Sorri. A Skytech não estava ali pela Avery. Eles estavam ali pela Iridia, por mim. O mesmo acordo que Karen achava estar negociando já havia sido fechado em meu nome. Meu celular vibrou. Era da Maia. Equipe pronta. Votos por procuração garantidos. A liderança do conselho alinhada, aguardando seu sinal. Soltei o ar devagar, os olhos fixos na luz fluorescente piscando acima de mim. Da sala de armazenamento do desprezo, eu estava prestes a reivindicar o assento que todos achavam ser deles. Outro alerta. Maia.
O Sr. Sky pergunta se você prefere que ele continue a encenação durante toda a reunião ou revele quem você é agora. Pausei, os dedos pairando sobre o teclado, e digitei de volta. Vamos ver como isso se desenrola, mas garanta que ele não assine nada que a Karen entregar. A porta da sala de armazenamento rangeu de repente. A esposa mais nova do meu tio, Camille, 20 anos mais jovem e vestida como se tivesse saído de uma passarela, enfiou a cabeça na porta. Zoe, seu tio quer a porta fechada. Diz que sua digitação está distraindo. Assenti com educação, me perguntando como ela reagiria quando descobrisse que seu contrato pré-nupcial blindado tinha sido discretamente adquirido por uma das afiliadas jurídicas da Meridia, junto com um dossiê de fotos tiradas pelo instrutor de pilates dela. Pela parede, ouvi o início do discurso do tio Harrison. Senhoras e senhores, obrigado por estarem aqui, disse ele com uma voz carregada de falsa solenidade. Como sabem, a Avery Corporation está atualmente explorando oportunidades seletivas de parceria. Oportunidades de parceria. Um termo limpinho para socorro de investidores. Na prática, eles estavam à beira do colapso, a $200 milhões e 0 centavos da falência até o fim do trimestre. Coincidentemente, era exatamente o que a Meridia Capital estava oferecendo sob termos muito específicos. Olhei para a tela. As ações da Avery Corp haviam caído mais 2,1% desde a abertura do mercado, exatamente como planejado. A voz da Karen ecoou pelas paredes, artificialmente animada enquanto ela começava sua proposta para a Skytech. E com o investimento do Sr. Sky, ela concluiu, estaremos posicionados para expandir agressivamente por todo o corredor tecnológico do Oeste. Na verdade, disse a voz familiar do Sr. Sky, não estou aqui por essa proposta. O silêncio foi imediato. Estou aqui para me reunir com a CEO da Meridia Capital. Quase pude ouvir o sorriso da Karen se desfazer. Me desculpe. Ela hesitou. Mas isso foi organizado pela Avery. Foi sim, confirmou Sky com tranquilidade. Mas a Meridia agora detém participação majoritária na Avery Corp, e em vários dos fornecedores dos quais vocês dependem, incluindo minha própria empresa. Isso é um absurdo, disparou meu tio Harrison. A gente saberia se alguém estivesse comprando a nossa empresa. Levantei-me, alisei meu blazer e abri a porta da sala de armazenamento. Saberia mesmo? Perguntei, entrando em campo de visão. Assim como sabiam que suas auditorias ambientais foram falsificadas? Ou que seus contratados estrangeiros estão violando leis trabalhistas? Ou que seus clientes já assinaram com alguém mais responsável? Todas as cabeças da sala se viraram. Pela primeira vez em anos, eles realmente me viram. Não como a sobrinha esquecida no canto, mas como a mulher que agora controlava o chão sob os pés deles. Se quiser ver o que Zoe fará em seguida, e como o conselho reagirá quando ela ocupar seu lugar de direito, não deixe de acompanhar o próximo capítulo de sua vingança silenciosa. Todas as cabeças da sala de conferência se voltaram para mim. O rosto de Karen perdeu toda a cor. Brandon deixou cair a caneta banhada a ouro que sempre ostentava. O rosto do tio Harrison ficou tenso, entre a descrença e o pavor crescente. Zoe, ele engasgou. O que? Do que você está falando? Sorri com calma e entrei completamente na sala. Talvez devêssemos recomeçar esta reunião, eu disse com suavidade. É um pouco grosseiro deixar sua acionista majoritária no armário. O silêncio foi ensurdecedor. Caminhei com confiança até a cabeceira da mesa e coloquei minha maleta com um clique suave e deliberado. A Meridia Capital, comecei, saboreando cada palavra enquanto a mandíbula do Harrison se contraía, agora detém 51% das ações da Avery Corporation. Silêncio absoluto. Também controlamos participação majoritária em 3 dos seus 5 principais fornecedores. Adquirimos sua maior linha de crédito e, a partir desta manhã, assinamos acordos de exclusividade com mais de 80% dos seus principais clientes. Isso não é possível, gaguejou Karen. A Meridia é administrada por mim, finalizei com a voz firme. Desde que saí da Avery Corp, há 7 anos. Não que algum de vocês tenha notado. Estavam ocupados demais manipulando números e correndo atrás de vitórias trimestrais para ver quem estava comprando silenciosamente o legado de vocês. Brandon foi o primeiro a recuperar a voz. Mas você é só uma consultora. Trabalha naquele espaço compartilhado no centro. Sorri. Aquilo é um dos nossos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. Abri o laptop e conectei a tela da sala de reuniões. Meu escritório de verdade é na Sterling Tower. Sabe? Aquela que literalmente projeta sombras sobre este prédio. A tela se iluminou com gráficos de desempenho. Receita em queda. Riscos jurídicos em alta. Perda de clientes. Vamos começar, eu disse. Desde que saí, as ações da Avery Corp caíram 60%. Vocês estão sob investigação da EPA e o Departamento do Trabalho já está preparando intimações. Espere um minuto, começou Harrison, a voz se elevando. Estou esperando, interrompi. Mais firme agora. Enquanto vocês preparavam Karen e Brandon para encobrir violações e silenciar denunciantes, eu estava construindo algo melhor. O Sr. Sky fez um leve aceno com a cabeça.
É por isso que nosso contrato foi para a Meridia. Eles fazem negócios do jeito certo. Ética não paga salário, retrucou Karen, embora sua voz já soasse trêmula. Na verdade, avancei o slide. Paga sim. A margem de lucro da Meridia é 30% acima da média do setor porque quando você respeita os trabalhadores e a lei, os setornos te respeitam de volta. Distribuir pastas organizadas. Dentro vocês encontrarão a proposta da Meridia para o futuro da Avery Corporation. Estamos prontos para injetar exatamente 200 milhões de dólares em capital, disse com firmeza. Exatamente o que vocês precisam para evitar a insolvência. O tio Harry só estreitou os olhos, seus instintos empresariais finalmente despertando. E o que você quer em troca? Controle, respondi. Autoridade operacional total. A família Avery manterá 20% de participação, mas todas as decisões agora passarão pelo conselho da Meridia Capital. Pausei. O que significa que esta empresa e esta família está prestes a mudar. Brandon soltou uma risada fraca. Você está blefando. Karen, diz pra ela que ela não pode fazer isso. Ela não está blefando, interveio o Sr. Sky. A senhora Lang detém 51% desta empresa. Ela tem controle legal e com apoio por procuração tem um mandato. Ela absolutamente pode. Avancei a apresentação para o próximo slide. Uma linha do tempo brutal das violações da Avery Corp, multas, processos, investigações da OSHA, sanções da EPA. Uma década de decadência. A escolha é de vocês, eu disse. Aceitem nossa oferta e deixem que a gente recupere essa empresa. Ou deixem que ela desmorone sob o peso dos próprios atalhos. O rosto de Karen empalideceu. Você destruiria o legado da sua própria família? Isso não é destruição, respondi. Isso é restauração. A Meridia revive empresas que perderam o rumo. A gente só está começando pela nossa. O tio Harrison se levantou devagar. O fogo nos olhos ainda estava lá, mas agora misturado com algo que parecia respeito. Você planejou isso, ele murmurou. Tudo. A saída silenciosa, as empresas de fachada, os contratos desviados. Encarei seu olhar. Aprendi com os melhores, tio. Você me ensinou tudo. Sobre vencer. Fui mais gentil. Mas não sobre como vencer. Isso eu aprendi com a mamãe. Ele se encolheu ao ouvir o nome dela. Meredith Lang, sua falecida irmã, tinha sido a única voz moral na empresa. Depois da morte dela, seus valores foram apagados de todas as decisões da diretoria. Até agora. Deslizei os documentos pela mesa. Os papéis precisam ser assinados hoje. Seus credores estão se aproximando. A EPA também. E a imprensa. Karen se agarrou ao braço de Harrison. Você não pode deixar ela fazer isso. Vamos encontrar outro investidor. Vão mesmo? Ergui a sobrancelha. Chequem seus celulares. Ao redor da sala, as telas se acenderam. Uma notificação do Bloomberg. Meridia Capital declara posse majoritária da Avery Corp. Reestruturação imediata prevista para o fechamento do pregão. Com sorte, alguém ainda faria um lance pelo letreiro da empresa. A sala mergulhou no caos, vozes sobrepostas, celulares vibrando, olhares nervosos. Brandon afundou na cadeira pálido e esvaziado. Karen apenas encarava. Harrison segurava o contrato com as duas mãos, em silêncio, e pela primeira vez, leu cada palavra. As mãos dele tremiam levemente. Você vai manter o nome Avery? Perguntou ele por fim. O nome da empresa? Sim, eu disse. Mas não as práticas que a envenenaram. Encarei seus olhos sem hesitar. É hora da Avery Corporation representar algo mais do que lucro a qualquer custo. Ele soltou o ar devagar e assentiu. Então, com uma reverência relutante, estendeu a mão para a caneta. Espera. A voz de Karen cortou a tensão. E quanto a nós? Suas posições estão garantidas, eu disse com firmeza, se estiverem dispostos a aprender uma nova forma de fazer negócios. A Meridia oferece excelente treinamento em governança ética e liderança responsável. Pausei. Ou vocês podem sair com os 20% de participação e descobrir o que fazer depois. Você realmente demitiria sua própria família? Brandon perguntou, atônito. Eu realmente esperaria que minha família conquistasse seus cargos, corrigi, assim como todos os outros funcionários da Meridia fazem. Os contratos foram assinados dentro da hora. À medida que a sala se esvaziava lentamente, o Sr. Sky se aproximou com um aperto de mão discreto. Brilhante, disse ele. Sua mãe estaria orgulhosa. Olhei para o canto onde Karen, Brandon e Harrison permaneciam em silêncio, atordoados, os olhos vazios, o mundo deles reescrito em uma tarde. Uma pequena parte de mim sentia pena deles, mas uma parte maior sabia que isso era necessário, não apenas para a empresa, mas por justiça. Os meses seguintes foram transformadores. As práticas mais sombrias da Avery Corporation foram desmontadas uma a uma. Salários justos e proteção aos funcionários passaram a ser prioridade. A sustentabilidade foi incorporada a todos os departamentos. As auditorias ambientais não só foram aprovadas, como estabeleceram novos padrões. Para sua surpresa, Karen surpreendeu a todos.
Ela se matriculou em programas de certificação ESG, participou de oficinas de políticas públicas e conquistou um cargo legítimo na divisão de responsabilidade corporativa da Meridia. Brandon demorou mais para se adaptar, mas eventualmente encontrou seu lugar na área de engajamento comunitário. Seu carisma finalmente passou a servir a um propósito além da autopromoção. Isso começou a reconstruir a confiança com parceiros e com o público. Harrison deixou o cargo de CEO, mas permaneceu como conselheiro sênior. Com o tempo, ele passou a aceitar que o que eu construí não foi um ataque ao legado dele, mas uma elevação. Um ano depois, eu estava diante das janelas do meu escritório na Sterling Tower, observando a cidade brilhar abaixo. Ao longe, o prédio da Avery Corp permanecia imponente, com seu antigo logotipo agora ao lado do selo de certificação de negócio ético da Meridia. Houve uma batida na porta. Seu tio chegou para a revisão trimestral, disse Maya, e Jennifer acabou de se juntar a ele. Ela trouxe algumas anotações sobre as novas iniciativas de segurança no trabalho. Mande entrar, respondi com um sorriso, enquanto eles entravam no meu escritório. Não era uma sala de armazenamento. Reflete sobre o quanto havíamos avançado. Legado não é sobre o que você herda. É sobre o que você escolhe construir. Pronta para revisar os números? Harrison perguntou com um entusiasmo genuíno. Apontei para a mesa redonda, onde cada assento tinha o mesmo peso. Sempre respondi. É isso que acontece quando todos são tratados como se importassem. A Avery Corporation agora prosperava sob a liderança da Meridia, prova de que ética e lucro podem coexistir. E se alguém sugerir de novo colocar alguém na sala de armazenamento, lembram do dia em que a consultora revelou que era dona do prédio? Às vezes, a melhor vista do sucesso começa nas sombras. Você só precisa saber a hora de abrir a porta. Aqui vai meu conselho. Não espere permissão para construir algo significativo. Use o silêncio, a rejeição, a dúvida, e transforme tudo isso em combustível. Deixe cada porta trancada te empurrar a construir a sua própria. E quando a hora chegar, abra, atravesse, reivindique o que é seu. Não por vingança, mas por verdade. Merecemos mais do que sobreviver. Merecemos liderar.